Bom, então bom dia a todos aí, bom dia ao professor Alexandre Câmara, nosso membro honorário e nosso convidado de hoje do Café com Processo. Bom dia ao PUC, que é de certa forma, o coordenador do Café com Processo. E bom dia aos demais membros da associação. Esse é um evento, Câmara, para você saber, é um evento que a gente faz mensalmente. Ele é um evento para consumo interno, como você pode ver aí, só tem associados. Ele não é um evento aberto ao público. Eventualmente, um ou outro convidado a gente traz aqui, mas ele não é um evento aberto, porque ele foi idealizado antes da pandemia, então ele já existia há 2 anos antes da pandemia, e a gente sempre levava a associação para dentro dos escritórios de advocacia aqui do DF para fazer um bate-papo sobre algum tema de processo que o escritório tivesse interesse, para ouvir posições acadêmicas sobre esse tema. E aí, com a pandemia, a gente não pôde mais fazer essas reuniões presenciais, então a gente trouxe isso para dentro do sistema online, e aqui estamos, então, uma vez por mês nos reunimos e tivemos a alegria de tê-lo como nosso convidado hoje para debater um tema. E eu falei debater um tema porque você, quando eu conversei contigo, eu perguntei o que você achava interessante da gente conversar, e você mandou para mim me teste, né? Alguma coisa desse tipo, assim, try me. E aí a gente conversou lá no grupo e eu sugeri esse tema, e eu acho que é um tema para a advocacia de muito impacto, porque é um tema do dia a dia da advocacia, e ouvir a posição do magistrado e professor sobre esse tema é interessante, ainda mais vindo de você, Câmara, que eu não sei tua opinião sobre o tema, mas sei que você não tem nenhum melindre e não tem nenhum tipo vou usar uma palavra bem informal aqui, não tem nenhum tipo de frescura de dar uma opinião contrária ao próprio interesse ou da magistratura, ou da advocacia, ou de qualquer tribunal. Então, a gente sabe que você, nesse ponto, tem bastante tranquilidade para falar. De modo que esse é o nosso objetivo aqui, é trocar ideia, você falar o que você pensa, os demais trocarem ideia com a gente fazer uma manhã de debate sobre esse tema. Quando eu falo manhã, é uma hora, né, de debate sobre esse tema, que é tão interessante não só para a academia, mas para a prática jurídica diária, que é o que deu certo e o que deu errado na tutela antecipada, na forma antecedente. Eu queria cumprimentar todo mundo, principalmente os meus mais queridos amigos que eu vejo aqui, Becker, Arnoldo, que é meu irmão, Pupi, Paulo Mendes, que eu não via desde antes da pandemia, muito bom te ver aqui. Enfim, Lenda, que a gente já teve aí alguns eventos juntos durante a pandemia, enfim, todo mundo, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Quando o Becker me convidou, falou, você quer falar do quê? Eu falei, me desafia aí, eu gosto de desafio. Tal. O Arnoldo sabe disso, né? Quando me chama para dar uma palestra aí, você quer falar do quê? Assim, inventa um tema que eu vou aí e me viro. Tal. E aí o Becker me sai com essa, assim. E eu estou olhando aqui o negócio que ele me mandou, tá? Que não dá para ver direito aí, mas está aqui. O que deu certo e o que deu errado na estabilização da tutela antecedente. Foi assim que ele botou. E aí eu estava conversando com o Arnoldo esses dias, né? E eu falei, vai ser a palestra mais rápida da minha vida, vai durar 1 minuto. O que deu certo? Nada. O que deu errado? Nada também. Porque as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem como é que funciona. Então, nada deu certo e nada deu errado até agora. Né? Simplesmente não rolou. Quer dizer, a gente tem notícias aí de um caso ou de outro, e isso tem aparecido, tem sido usado e tal. E tem uma questão que é muito interessante, eu acho, que é o fato de que isso não tem chegado aos tribunais. E isso não estar chegando aos tribunais pode ser um sinal de que deu errado, porque ninguém usa, pode ser um sinal de que deu certo, porque, como para estabilizar não pode ter recurso, não chegar ao tribunal pode ser um sinal de que deu certo. Então, sinceramente, pensando como magistrado num tribunal, como desembargador, eu não sei se deu certo ou se deu errado na prática. Os sinais não...
não indicam muito. Talvez porque eu não seja o seu Valença, os sinais têm que ser mais claros, né? Eu não estou escutando os sinais ainda, então eu não sei se ela vem ou se ela não vem. Mas claro, eu tenho um sentimento em relação à estabilização da tutela antecipada antecedente. Eu acho que, deixando de lado as brincadeiras, acho que a gente pode dizer que algumas coisas já deram certo, sim, e que algumas coisas já deram errado, sim. E tem ali tem os tons de cinza ali, né? Do que pode dar certo, pode dar errado, e não dá para ter muita certeza. Eu acho que, eu vou começar pelo que eu acho que já deu certo. Eu acho que o que mais deu certo nessa história, não da tutela antecipada antecedente, mas da estabilização da tutela antecipada antecedente, sendo muito específico, é que ela serviu para reforçar um debate que nós antes não tínhamos com muita intensidade sobre as diferentes estabilidades processuais. Eu acho que esse foi o ponto mais positivo da estabilização da tutela antecipada antecedente. A gente conseguiu ir um pouco além, ou até bastante além, daquele tradicional binômio preclusão mais coisa julgada. Então, no curso do processo tem preclusão, quando o processo acaba tem coisa julgada, pronto, estabilidade processual é isso. Né? E hoje a gente vai além disso. E hoje a gente tem visto debates, até em processos mesmo, em casos concretos, em que essas questões têm surgido. Né? Qual é o alcance da estabilização da decisão de saneamento do processo por causa lá do artigo 357, parágrafo 1º? Né? Então, eu acho que esse foi o ponto que merece mais destaque positivo. A estabilização da tutela antecipada consolidou entre nós esse debate. E, para mim, o ponto mais negativo, o que deu errado, foi o surgimento de uma discussão que, para mim, não podia ter surgido. Porque, para mim, é uma discussão que não faz nenhum sentido. E ela só surge porque o texto do artigo 304 é um texto, a meu ver, manifestamente ruim. Acho que é um texto mal feito, mal escrito. E ele acabou dando margem a esse debate que, para mim, é um debate que não faz sentido, que é discutir se, para evitar estabilização, tem que ser mesmo interposto recurso ou se pode haver o oferecimento de uma contestação como mecanismo destinado a impedir a estabilização. Para mim, isso é total nonsense. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a petição inicial, em que se pede a tutela antecipada antecedente, que está lá no artigo 303, né? E aí eu sou suspeito. Eu gosto muito do 303, é um artigo pelo qual eu lutei muito. E eu briguei muito para ter tutela antecipada antecedente. Se um dia vocês conversarem com o Fred, com o Marinoni, com o Mitidiero sobre isso, vocês vão ouvir que eu batalhei muito, né? Até usando alguns argumentos meio... Eu não sei nem como é que eu qualifico isso. Eu dei umas voadoras em algumas discussões, assim, eu entrei dando umas voadoras, porque estava todo mundo combinado já que ia ter a tutela cautelar antecedente. E eu queria que tivesse também a tutela antecipada antecedente, e o pessoal dizia, não precisa, a tutela antecipada pede na petição inicial e tal. E eu falava, é porque a mãe de vocês nunca ficou doente de madrugada, precisou ir para o pronto-socorro, e a operadora do plano de saúde não autorizou a internação, na madrugada de sexta para sábado. Vocês vão querer fazer o quê? Petição inicial completa, para cair na mão do juiz formalista que diz emenda inicial porque não esqueceu de botar o valor da causa? Eu vou lembrar do valor da causa, é a minha mãe que está doente. Deixa eu fazer uma petição inicial. E a expressão que eu usava na época era essa, nos debates que a gente tinha. Deixa eu fazer uma petição inicial meia boca, petição inicial vagabunda, mal feita, dizendo, o que eu quero aqui é internar minha mãe, cara. Segunda-feira eu emendo esse troço. E aí, na hora que você bota a mãe no meio, né, o assunto fica sério. Aí, quando eu dei esse exemplo da mãe doente, todo mundo falou, não, tem que ter, é verdade. Tá. E aí a gente construiu lá o 303.
E não ia ter o 304, não ia ter estabilização da tutela antecipada. O 304 entrou depois na conversa. E entrou quando eu, por exemplo, já não estava mais assessorando a Câmara. Eu tinha tido um problema de saúde, tive que me afastar, e depois, quando mudou o relator na Câmara, eu não voltei. Quando o relator passou a ser o Paulo Teixeira, eu não voltei. E o 304 entrou nessa hora aí. Então, eu me sinto muito à vontade para criticar o 304, porque eu não estava lá, então eu não posso ser responsabilizado por ele. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, o 303, ele existe sem o 304. Quer dizer, eu podia ter tutela antecipada antecedente no sistema e ela nunca se estabilizar. Isso era perfeitamente possível. Né? Mas o 304 não existe sem o 303. Eu não posso ter estabilização da tutela antecipada antecedente se eu não tenho a própria tutela antecipada antecedente. Né? Então, não dá para olhar para o 304 sem olhar para o 303. E o 303 fala de uma petição inicial incompleta. Uma petição inicial muito singela, com uma exposição muito sumária do caso, com o pedido de tutela antecipada e uma mera indicação de qual será o pedido de tutela definitiva, sem que ele tenha sido ainda formulado, em todos os seus termos. Aí essa tutela antecipada é deferida e diz a lei lá no 304, se o réu não recorrer, estabiliza. Aí começa uma discussão. E se ele não recorreu, mas contestou? Contestou o quê? O que ele contestou? Se o pedido de tutela definitiva não foi formulado ainda, se nem citado ele foi. Porque, pelo sistema do 303, deferida a tutela antecipada antecedente, o autor tem 15 dias para completar a inicial. Completada a inicial, o réu é citado. Ele antes não foi citado, ele antes só foi intimado para cumprir a tutela antecipada antecedente. Então, perceba, é uma loucura. Se o réu, nesse momento, contestar, que ele se apressou, não, eu vou contestar no primeiro dia, fui intimado, vou lá e contesto. Aí depois o autor adita a inicial. Eu vou dizer o que para o réu? Não, você já contestou, preclusão consumativa. Isso não faz sentido, né? Ele só vai contestar depois que a demanda estiver completa. A demanda só está completa depois disso. Então, essa é uma discussão que não faz sentido nenhum. Quando a lei ali diz recurso, é recurso. Aliás, eu me dei ao trabalho, acho que alguns aqui talvez tenham visto isso, eu fui ver no código em que sentidos a palavra recurso aparecia. E em todos os dispositivos do código em que a palavra recurso aparece, a palavra recurso, o verbo recorrer, enfim, aparece para se referir àquilo que nós do processo chamamos de recurso. E aí me permitam lembrar de Barbosa Moreira. Remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. É isso. E quando o código usa a palavra recurso em outro sentido, é no plural, recursos, e sempre seguido do adjetivo financeiros. Então não há nenhuma razão, nenhuma, para se achar que no artigo 304 a palavra recurso tem um outro sentido. Ah, não, mas aqui falou recurso, mas isso engloba contestação, pedido de suspensão. Não. Recurso é recurso. E a gente não pode achar que no texto de uma lei processual a palavra recurso é usada num sentido que não seja o de recurso. Eu posso encontrar a palavra recurso em outro sentido no Código Civil, como, aliás, eu encontro. Se vocês olharem o artigo 65 do Código Civil, ele usa a palavra recurso para falar de algo que não é recurso. Porque está falando de impugnação de ato do Ministério Público. Quando você vai pedir a aprovação do Estatuto da Fundação. E aí o 65 diz que o Ministério Público pode negar essa aprovação e cabe recurso para o Judiciário. Aí não é recurso. Mas é o Código Civil, né? Os caras não sabem o que é recurso. Sinceramente, tem um monte de coisa de processo que eles não sabem, né? Enfim, eles chamam denunciação da lide de notificação do litígio até hoje. A gente não vai querer que eles saibam o que é recurso. Agora, nós aqui do processo, nós sabemos o que é um recurso. Então, quando a lei diz recurso, é recurso. Eu não posso olhar para uma lei processual que diz recurso e achar que ela está falando de contestação. E aí veio até uma tentativa de dizer, mas o pedido de suspensão, no caso da Fazenda Pública, também serve. Não serve para nada. Porque se pedir a suspensão, ok, essa pode pedir, mas não recorrer, o processo é extinto.
o processo é extinto, a tutela antecipada se estabiliza e a suspensão para de produzir efeitos. Porque a suspensão não pode durar eternamente. A suspensão só vai poder durar enquanto tem processo, porque esse é o próprio sistema da suspensão de liminar, da suspensão de segurança. Então, ali, recurso tem que ser recurso, não pode ser outra coisa. E eu acho que isso foi o que mais deu errado. Uma tentativa de se construir uma interpretação que, me desculpem, mas avacalhou o sistema. Já que é para falar sem frescura, avacalhou o sistema. E gerou uma divergência no STJ. Tem decisão dizendo que tem que ser recurso, tem decisão dizendo que pode ser qualquer mecanismo de impugnação. Quer dizer, avacalhou tudo. Né? Daqui a pouco vai ter recurso especial repetitivo sobre isso. Num negócio que era para não recorrer. Era para não recorrer. E vejam, se está chegando no STJ, é porque tem alguma coisa errada com isso. Porque era para não ter chegado nem no TJ ou no TRF. E, de repente, está chegando no STJ a discussão sobre estabilização da tutela antecipada. Então, eu acho que isso é o que mais deu errado. Essa discussão acabou dando errado. E, volto a dizer, o que deu certo para mim foi essa consolidação de um debate sobre os diversos tipos de estabilidade processual, que eu acho que é um tema absolutamente fascinante. É um tema que o Antônio Passos Cabral tem trabalhado muito, vocês sabem disso, né? Não só naquele livro que foi a tese de doutorado dele, né? O Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas, mas mais recentemente, num outro livro, falando lá do artigo 23 da Lei de Introdução, né? E em artigos, em aulas e palestras, enfim, ele tem trabalhado muito isso, mas é um tema que a mim fascina há muitos anos. Quando eu escrevi sobre arbitragem, meu livro de arbitragem é de 1996, é do ano da lei, né? Eu já disse lá que o resultado final da decisão arbitral é uma estabilidade diferente da coisa julgada. Porque, por exemplo, a gente não fala ali em ação rescisória, a gente fala em ação anulatória. E tem um prazo decadencial de 90 dias, não tem o prazo decadencial de 2 anos. Então, é um negócio diferente, né? E eu dizia isso, tem vários graus de estabilidade diferentes, e a coisa julgada é uma dessas estabilidades. E fiquei muito feliz quando vi o Cabral, 20 anos depois, desenvolver essas ideias com a profundidade que ele desenvolveu. E já conversamos muito sobre isso, inclusive. Então, eu acho que esse foi o lado que mais deu certo, né? E, de outro lado, o que mais deu errado foi essa confusão. Agora, é pena que o Petrônio não tenha podido ficar, porque assim, eu acho que a estabilização da tutela antecipada é uma grande ideia. E eu digo que é pena o Petrônio. O Petrônio está ali ainda, não sei se. O nome dele está ali, mas eu não sei se ele está ali pessoalmente. Porque talvez ele não saiba nem desligar esse negócio, Petrônio e tecnologia, enfim. Mas o Petrônio certamente se lembraria que, sei lá quantos mil anos atrás, quando saiu o primeiro projeto de estabilização da tutela antecipada, que a professora Ada elaborou, junto com o BEDAC, isso foi submetido ao debate no IBDP, Petrônio vai lembrar disso, todo mundo foi contra e eu era a favor. E eu dizia assim, não é possível, gente. O pessoal apresenta um monte de projeto aí que todo mundo fica a favor e eu sou contra. Esse que todo mundo foi contra, eu sou a favor, eu estou sempre na contramão desse pessoal e tal. Mas eu era muito a favor da estabilização da tutela antecipada lá no comecinho dos anos 2000, quando isso começou a ser debatido no IBDP. E eu acho realmente uma grande ideia. Eu acho um mecanismo espetacular para evitar processos que se arrastam e arrastam correntes quando ninguém mais precisa do processo. Realmente ninguém mais precisa do processo, né? Porque é só voltar para aquele exemplo lá da internação da mãe, né? Conseguiu a tutela antecipada, internou a mãe, fez a cirurgia, a mãe teve alta, vai continuar com o processo para quê? Já está resolvido. Aí, anos depois, o advogado liga para a mãe e diz assim, olha, mãe, saiu aqui uma grana, aqui um dano moral aqui de R$5.000. Ela diz, do quê? Lembra aquele dia que a senhora passou mal, anos atrás, e precisava ser internada? Então, tem um dinheiro aqui para receber. Nem ela sabia que tinha esse dinheiro para receber. Eu me lembro o caso do meu sogro. Meu sogro
Ele passou por isso, precisou de uma internação de madrugada, corre para o plantão judiciário, tal. Não tinha tutela antecipada antecedente, né? Não tinha, o código era o velho ainda. Consegue a tutela antecipada no plantão, de madrugada, interna e tal. Passado um tempo, ele faleceu. E passados 10 anos, entrou um dinheiro lá. E eu tentando, vocês não imaginam o que era eu tentando explicar para minha sogra de onde vinha aquele dinheiro. Eu dizia, não, dona Cecília, é porque esse dinheiro lembra quando seu Mário, 10 anos atrás, foi internado, e aí a gente precisou constituir um advogado e tal. Então, ela falou, mas meu filho, esse processo não era para internar o Mário? Eu falava, era. E ele não foi internado? Eu falava, foi. E ele depois até não morreu? Se morreu. Então, que dinheiro é esse? E eu tinha que explicar 500 vezes. Até que ela... Chegou uma hora que eu falei, dona Cecília, não entenda, aceite. Tem um dinheiro aí, vai entrar na sua conta e a senhora vê aí o que vai fazer com esse dinheiro. Tenha certeza de que o dinheiro é honesto, é lícito, vai entrar na sua conta e é seu. Né? Porque chega uma hora que você não consegue mais explicar para a pessoa de onde está vindo aquilo. Mas é porque aquilo foi um jeito que se encontrou de fazer o processo ainda sobreviver, ter ainda alguma finalidade. Ela não queria dano moral nenhum, ela queria internar o marido. Ela queria resolver o problema. E processo existe para resolver problema. E a gente constrói um sistema em que o processo, em vez de resolver o problema, começa a criar problema. Então, me parece que a estabilização da tutela antecipada é uma ideia genial. Acho que a gente precisa aprimorar o artigo 304. Talvez até isso passe por algum pequeno aprimoramento também do 303, a questão dos prazos. Né? Aquela história do prazo de 15 dias para editar inicial, que o prazo para recorrer também é 15 dias. Né? E aí, às vezes, isso pode dar problema, porque o prazo do autor pode acabar antes do prazo do réu. Tem aquele acórdão da Nancy, que diz que, então, o prazo do autor só conta depois. Né? Mas eu acho que aquilo ali é uma tentativa de solucionar o problema, mas que não tem base legal. Enfim, acho que alguns ajustes podem ser feitos, mas acho que o que a estabilização da tutela antecipada mais precisa é divulgação. A gente precisa divulgar. A gente precisa mostrar para as pessoas, principalmente para os profissionais da advocacia, que a tutela antecipada antecedente se tornar estável pode ser bom para todo mundo. Pode ser bom para todos os lados dessa história. E muitas vezes ficam lá convivendo com processos que ficam, me perdoem a expressão que eu gosto de usar com meus alunos, ficam transitando em julgado pelos corredores do fórum, né? Ficam por ali atrapalhando a vida da gente e que não servem para rigorosamente nada. E normalmente são aqueles processos que toda hora alguém tem que ser intimado para dar andamento, porque ninguém mais está interessado na porcaria do processo. Então, enfim, eu queria começar com essas considerações para que a gente possa, a partir daí, conversar, debater, um tacar pedra no outro, ou tacar flores, enfim, né? Porque isso aqui tem que ser um papo entre pessoas que se gostam e que estudam o processo. Então, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Câmara. Eu vou fazer uma coisa aqui para não travar. Peraí. Pronto. Eu vou falar e vocês não vão me... Vou falar e vocês não vão me ver, porque aí eu acho que não trava, aí fica mais fácil. E é bom também que o que eu vou falar aqui, que o câmera não me veja, que aí ele não sabe se eu estou bravo com ele, se eu estou feliz com ele, aí eu posso fazer aqui uma exposição, não, desculpa, uma crítica, um elogio mais tranquilo, né? Sem precisar ser invadido com os olhos pelo câmera. Não, brincadeiras à parte, obrigado, viu, Câmara? Eu acho muito interessante o seu ponto de vista. Eu penso muito parecido com você, muito embora tenha pequenas divergências que eu vou falar aqui rapidamente, só para depois te ouvir em cima dessas divergências. A primeira que eu acho é o seguinte: eu concordo contigo que a lei fala em recurso e é recurso, e ponto. Não é outra coisa. Mas eu discordo do pré-lei, do pré-norma. Acho que a norma poderia ter sido diferente. Eu sou contrário a gente mudar isso por interpretação do STJ, como a STJ vem fazendo, e fico feliz que o Renato Castro esteja agora na assessoria do ministro Sanseverino para não deixar passar essas coisas lá, né, Renato? Agora é sua vez, agora você dá um jeito aí.
Eu sou contra fazer isso pelo STJ. O STJ agora dizer que recurso leia-se contestação. Não tem como. Mas por que eu falei que é pré-norma? Porque, e aí vai na linha do outro exemplo que você deu, o Câmara, você disse, se o cara entra com ação contra o plano de saúde, e é uma ação, né, uma ação de tutela antecipada antecedente, porque pela teoria geral da ação, você não tem como achar que o cara vai ao Poder Judiciário se não for através de uma ação, por meio de uma ação. Então, é uma ação de tutela, eu até falo para os meus alunos, eu falo, isso é uma ação de tutela antecipada antecedente. Se você quer dar um nome, né? Se você quer dar um nome, você pode dar esse nome. Aluno adora dar nome, né? Ele quer saber qual é o nome da ação. Ele mal não entende que a ação é ação e o nome é o de menos, na verdade. E aí você falou assim, não, mas aí o cara foi lá, fez o procedimento, cumpriu o procedimento e acabou, não tem mais o que fazer com essa ação. Nesse ponto é que eu discordo e por isso que eu acho que a lei poderia ser revista. E nesse mesmo exemplo teu, você imagina que você faz o seu pedido, no caso da mãe que tá doente, você faz o seu pedido no plantão, expõe de forma muito rápida a questão, a sua mãe é internada, o juiz dá a liminar, até porque o juiz adora dar essa liminar do plantão, porque ele quer se ver livre, né? Ele falou assim, não é comigo que vai acontecer alguma coisa. Ele dá a liminar, e aí você falou, não, mas aí a pessoa teve o tratamento, foi liberado e acabou a ação. É esse ponto que eu não concordo. Eu acho que não acabou a ação. Porque você imagina, o meu exemplo é bem tosco, mas é um exemplo possível. Você imagina se o cara junta o contrato do plano de saúde da irmã, por exemplo. É uma coisa meio tosca, assim, mas eu estou dando um exemplo. O contrato de saúde da irmã, que tem um nome muito parecido. Eu, por exemplo, minhas 3 tias são Maria. As 3 irmãs do meu pai são Maria. Mudou o segundo nome, mas tudo Maria. E aí você imagina se acontece isso aí, o juiz dá. O plano de saúde não pode querer contestar a cobertura contratual, e aí vou dizer para você, ele quer contestar a cobertura contratual, você vai dizer, mas já foi tratado já, mas ele pode pedir o ressarcimento, afinal de contas, ele teve que pagar por um procedimento que ele não tinha cobertura. E aí vem a minha questão. O plano pode dizer exatamente isso. Pô, eu não quero recorrer, eu não quero dar trabalho pro tribunal agora. O que eu quero, tudo bem, não vamos deixar ela morrer. Mas eu quero contestar para mostrar que essa cobertura ou não é nessa extensão, ou ela é numa extensão menor, ou essa pessoa não é coberta por isso. Enfim, eu não quero fazer com que isso se torne indiscutível, ainda que você possa debater qual a extensão da estabilidade, né? Se não faz coisa julgada, mas é uma coisa... Tem gente que fala que é uma coisa julgada branca, né? Em branco, porque você não pode rediscutir, mas não faz coisa julgada. Enfim, isso pouco importa agora nesse ponto aqui que eu estou falando. Então, é só essa questão que eu queria trazer, Câmara, porque eu vejo que hoje a lei fala recurso e é recurso, isso eu concordo contigo. Está fechado nesse ponto, a gente tem que também ter um pouco de respeito à previsão normativa. Mas, por outro lado, eu acho que ela poderia ter, sim, dito algo diferente para esses casos. E só para ilustrar uma outra coisa, Câmara, aproveitando aqui, eu vou puxar a sardinha agora para a União. Puxar a sardinha, não, vou trazer para a União um exemplo. Nós, da União, recebemos muitas demandas de fornecimento de medicamento. Muita. Em que a gente não tem interesse em agravar. Porque aquilo a gente sabe que o tribunal não vai conceder a tutela para não conceder o medicamento, mas a gente tem interesse em fazer com que aquilo seja tratado de modo a exercer um contraditório para dizer se aquele medicamento é eficaz no caso concreto ou não. Então, também serve como exemplo. Enfim, são essas as observações. Agora eu vou abrir minha câmera para você me ver, que agora eu paro de falar, você pode me ver. Becker, olha só, em primeiro lugar, é claro que, enfim, eu jamais acharia que você estava chateado comigo por eventuais divergências. Imagina. Nunca. E uma coisa que eu sempre percebo quando a gente participa junto de algum evento é que a gente nunca concorda 100%, mas a gente sempre concorda no essencial.
Isso é uma coisa que me dá muita tranquilidade. A gente sempre, no essencial, concorda. A gente tem visões muito parecidas. Mas para mim, a tranquilidade é mais minha, tá? Não, para mim é também. Até pelo fato de que eu já estou aqui há mais tempo, nessa brincadeira, né? Quando eu vejo pessoas mais jovens que começaram a estudar depois de mim, que estudaram coisas que são muito modernas e que as minhas ideias estão mais ou menos coincidindo, para mim é a prova de que eu consigo ainda me manter jovem, me manter moderno nas minhas ideias. Então, isso me tranquiliza muito, né? Porque eu sempre achei que a atividade acadêmica, principalmente o magistério, tem que ser um mecanismo de rejuvenescimento. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que eu penso igual aos mais jovens do que eu. Isso realmente me faz muito bem. Olha só, toda a minha exposição, e aí só para estabelecer esse corte, né? Toda a minha exposição foi construída em cima do que a gente tem na lei, não do que a gente poderia ter ou deveria ter, né? Eu estava preocupado exclusivamente aqui em dizer como as coisas estão no CPC. Então, a gente pode discutir, claro, se poderia ter sido diferente, né? Mas não era o ponto de partida da minha exposição. Mas eu queria aproveitar até os exemplos que você usou, né? Você falou das suas 3 tias, né? Eu tenho um filho, mas meu filho mais velho se chama Rodrigo de Oliveira Franco Freitas Campos. Meu irmão se chama Rodrigo Manuel Franco Freitas Campos. Então, você vê que os nomes são muito parecidos. Aí você falou das tuas tias, eu já pensei logo aqui nessa possibilidade de eu pegar o plano de saúde do meu filho e emprestar lá para o teu irmão, para o meu irmão e dizer, se vira aí, né? Mas eu acho o seguinte, nesse exemplo do contrato aí, do plano de saúde, em primeiro lugar, eu acho que o recurso resolveria. Dizer, um dos requisitos para a tutela antecipada antecedente é a probabilidade do direito. Para ser provável que ela tenha direito à cobertura, ela tinha que pelo menos trazer o contrato do plano de saúde. Ela trouxe o contrato de outra pessoa. O nome é parecido, mas olha aqui, o nome não é igual, o CPF é outro e tal, então não é a mesma pessoa. Ela não mostrou que ela sequer tem contrato com o plano, né? Então, não tem probabilidade. Eu acho que esse exemplo o recurso resolve. Mas só um detalhe, Câmara, só rapidinho. Eu entendo o que você está falando, mas a minha questão é que eu queria pedir o ressarcimento. Não, calma lá. Ah, tá, desculpa. Deixa eu só completar o raciocínio. E aí, veja, o recurso resolve, certo? Resolve. E aí, revogada a tutela antecipada, a gente entra lá no sistema do 300, sei lá qual é, 310, sei lá, que é o artigo que vai falar da responsabilidade civil do autor pela tutela antecipada que foi depois revogada. Tem lá um artigo do código para isso, não lembro do. Eu tenho até o código aberto aqui. Que é o 300, sei lá, 302. É o 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, número 3, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Então, me parece que aí, revogada a decisão, né, você resolve o problema e obtém o ressarcimento nesse mesmo feito, nesse mesmo processo. Se a decisão não for reformada, se o tribunal mantiver, bom, aí já não terá havido estabilização, porque você recorreu. E aí o processo vai ter que continuar, né? Aí, se o autor não aditar inicial, o processo é extinto, a decisão, nesse caso, não se estabilizou, então ela vai ser revogada, não porque o tribunal reformou, mas porque não houve o aditamento inicial, e o autor vai responder do mesmo jeito, né? E se o réu não tiver recorrido, nesse caso específico, estou falando desse caso específico, não estou falando ainda do caso do medicamento, né? Nesse caso específico, e se o réu não recorreu e a tutela antecipada estabilizou, ele pode propor uma ação para revisão daquilo e para obter o ressarcimento, né? Aquela ação a que se refere o artigo 304, parágrafo 4º, né? Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, né? E o parágrafo 2º diz que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.
E para mim é muito claro que isso não é coisa julgada. Não é coisa julgada, nem é uma coisa julgada light, ou qualquer nome que se queira dar a isso. Para mim, isso é estabilização da tutela antecipada. E veja, para mim tem uma diferença fundamental entre o que é a coisa julgada e o que é a estabilização da tutela antecipada. E, aliás, se me permitem, essa figura da estabilização da tutela antecipada, para mim, é a solução definitiva para uma velha discussão sobre o que é coisa julgada. Quem estava certo, Liebman ou Barbosa Moreira? Liebman estava muito errado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu nunca tive. Mas agora, para mim, isso está mais claro ainda. Porque o Liebman dizia que a coisa julgada era a imutabilidade dos efeitos da sentença. Não é. É a imutabilidade do conteúdo. Estabilização de efeito é estabilização da tutela antecipada. Isso é estabilização de efeito. O juiz concedeu a tutela antecipada para que a operadora do plano de saúde custeie a internação lá da minha mãe. Perfeitamente. Esse efeito se estabilizou. E se em 2 anos ela não propuser uma ação para discutir isso, esse efeito não se modifica mais. Porque há uma decadência do direito de rever este efeito. Mas conteúdo não se tornou imutável simplesmente porque nunca houve julgamento. Então, nada impediria que, por exemplo, se daqui a 4 anos a minha mãe tivesse um outro problema de saúde, igual ao primeiro, sei lá, ela teve um problema de saúde no rim direito, agora ela teve um no rim esquerdo, igualzinho. Aí ela vai a juízo contra a mesma operadora do plano de saúde, pedindo a mesma providência. E aí a operadora do plano de saúde se defende dizendo, mas não tem cobertura. Aí diz, como não tem? Lá no primeiro processo vocês tiveram que pagar. A gente não está pedindo para receber de volta o dinheiro lá daquele, porque aquilo lá estabilizou. Mas nunca foi declarado que você tem direito a esse tipo de cobertura. Esse julgamento nunca aconteceu, portanto não tem coisa julgada. E não tem agora, não tem daqui a 2 anos, não tem daqui a 10 anos, não tem daqui a 20 anos, porque, e aí me permita de novo, eu sempre tento dizer as coisas da forma mais simples possível. Direito é complicado, Abessa. Se a gente ainda for dizer de uma forma complicada, fica pior, né? Então, me permitam dizer aqui o que eu digo para os meus alunos de graduação quando falo sobre coisa julgada. Onde coisa nenhuma é julgada, não pode ter nenhuma coisa julgada. Boa. O juiz não julgou nada, ele não declarou que tem cobertura, que o contrato é válido. Isso nunca foi dito. Se isso nunca foi julgado, não tem coisa julgada. O que tem é a estabilização de um efeito. Então, isso não é nem coisa julgada light, nem coisa julgada branda, nem nada parecido. Isso é estabilização da tutela antecipada. Tá? Agora, eu concordo contigo, e ainda sem entrar na questão do medicamento, mas já caminhando para ela, para aquele outro exemplo, que eu acho que é um exemplo mais complicado no sistema atual. Acho que o sistema deveria ser modificado mesmo, aprimorado. Primeiro, porque eu não vejo sentido em a gente só regular a estabilização da tutela antecipada antecedente. Por que não admitir a estabilização quando ela vem requerida na mesma petição inicial em que se pede a tutela definitiva? Não vejo por quê. Até como uma opção. O autor diz, olha, eu já estou pedindo, já deu tempo de fazer uma petição inicial completa. Eu estou pedindo aqui a tutela antecipada e a tutela definitiva. E aí depois o juiz concede a tutela antecipada, o réu não recorre, o autor peticionar dizendo, olha, então eu queria desistir da ação e ficar só com a tutela antecipada estável. Por que não? Né? E há quem construa dizendo que isso é possível. Acho até que dá para construir. Mas acho que devia ficar mais claro. Esse é um ponto. O outro ponto é que, a meu ver, a estabilização da tutela antecipada, ela parte de uma ideia que pode até ser boa, mas a gente tinha que ter refletido mais sobre isso, que é a ideia de inversão do ônus de demandar o julgamento definitivo. Eu obtenho a tutela antecipada, então eu obtenho aquilo que resolve o meu problema. Se eu obtenho aquilo que resolve o meu problema, quem tem um problema agora não sou mais eu. Quem tem um problema agora é a parte contrária. Então, ela é que tem que ter o ônus de demandar para resolver o problema dela. Então, e aí eu chego no seu exemplo. Né? Então, eu fui a juízo contra a União porque eu preciso lá de um determinado medicamento. E obtenho a tutela antecipada.
E não é interesse da União agravar, porque é uma discussão que nem caberia no agravo. O que ela quer é um contraditório mais completo, em primeiro grau, para discutir a eficácia daquele medicamento para aquela patologia. O problema que vocês enfrentam na AGU e que eu vejo ser enfrentado quando eu julgo causas envolvendo medicamento contra o Estado, por exemplo. A mesma discussão aparece aqui. Então, a gente pode pensar com a premissa, digamos, que explica o sistema atual, que é fornecido o medicamento, não houve recurso, concedida a tutela antecipada, foi fornecido o medicamento, não houve recurso, estabilizou a tutela antecipada, a União agora é que teria o ônus de demandar para rever isso, para mostrar que aquele medicamento não é eficaz, porque agora é dela o interesse em discutir. Mas talvez, e é só um talvez, eu não tenho certeza de nada quanto a isso, talvez a gente pudesse discutir, eu tenho certeza que a gente deve discutir, eu não tenho certeza da conclusão da discussão. Se não seria o caso da gente abrir um espaço para que o réu diga, olha, eu não quero recorrer, mas eu quero que este processo continue em busca da tutela definitiva. Eu quero que o contraditório continue. Como se a gente, em vez de impor a ele o ajuizamento de uma outra ação, se a gente pudesse permitir, de repente, uma inversão das posições. O réu virando o autor e o autor virando o réu, aproveitando o mesmo processo. Para que o processo continuasse, a fim de se discutir, por exemplo, a eficiência daquele tratamento. Porque acho que a gente acabou trabalhando com uma ideia, e eu acho, uma impressão, de que o processo que começou porque o autor exerceu o direito de ação, e é claro que ele exerceu o direito de ação, a tal ação de tutela antecipada, antecedente, eu também tenho horror a nome de ação, tá? Mas, enfim, é claro que era exercício do direito de ação, e o aluno quer saber o nome da ação, né? Não tem jeito. Então, ele exerceu o direito de ação, ele conseguiu o que ele queria, e o processo dele está extinto. E agora a outra parte que dê início a outro processo. Por quê? Por que a gente não pode aproveitar esse processo? Porque o processo não existe só para resolver o problema do autor. O processo existe para resolver os problemas das partes, do autor, do réu. Talvez tenha havido aí, e tudo eu estou falando de forma condicional, porque acho que esse é um debate que tinha que ser aprofundado, mas talvez tenha havido aí um resquício de se pensar, da velha ideia de se pensar o processo civil a partir da perspectiva do autor. Petrônio voltou ali, que o nosso amigo Cândido tanto criticou e critica há tantos anos. O processo civil não é o processo civil do autor. Então, talvez tenha havido aí um resquício dessa ideia. O processo civil resolveu o problema do autor, então extingue o processo. Aí o réu que seja autor de outro processo, porque aí no processo em que ele for autor, a gente tenta resolver o problema dele. Então, acho que a gente poderia debater aí alguma coisa. Para aprimorar o sistema, sim. Mas, claro, a gente sempre tem que tentar aprimorar o sistema, porque a gente pode discutir se a decisão faz coisa julgada ou não faz coisa julgada, mas lei não faz coisa julgada. A gente pode mexer no conteúdo dela. Petrônio é a prova viva disso, que o que ele fez mexer em lei processual, acho que ele, Atos e Sálvio mexeram em todas as leis processuais importantes, porque sabiam que lei não faz coisa julgada. A gente vai lá e mexe nela, faz um projeto e tal, e vai aperfeiçoando. Mas eu acho que até para a gente pensar em, na prática, aperfeiçoar, a gente precisa testar mais. A gente precisa testar mais a estabilização da tutela antecipada, para ter mais segurança, porque senão fica muito na base do impressionismo. Eu acho que se fizer assim, melhora. Aí vai lá, mexe na lei e não melhorou. Então faz não sei o que melhora. E aí não vai dando certo nunca, Veja o caso do agravo. Quantas vezes a gente já mexeu no agravo de instrumento? Quantas vezes a gente já mexeu no agravo de instrumento? E a única conclusão que a gente chegou sobre agravo de instrumento até hoje é que a gente não chegou a conclusão nenhuma. Essa é a única conclusão aceitável. E como é que vai ser a próxima mexida? Porque no dia que disserem vamos reformar o Código de 2015, eu tenho certeza que a primeira coisa que vão mexer é o pobre do agravo de instrumento. Então, acho que a gente precisa consolidar mais a prática do que a gente tem para poder ter um debate mais sério para uma possível mudança legislativa. Mas acho que em algum momento ela vai ter que vir, sim. Mas eu só queria reafirmar o que eu falei no início.
o meu ponto de partida é o que a gente tem na lei, e não o que a gente poderia ou deveria ter tido. E por isso, talvez, tenham surgido aí essas dissonâncias entre a minha exposição e a sua, Beck. Obrigado, Câmara. Obrigado. Não sei se eu não estou vendo ninguém mais. Meu sistema parou todo. Vocês estão me vendo? O problema é seu. Todo mundo está se vendo. Ó, a Helena está balançando a cabeça. Eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém. Subiu tudo. Vou até tirar uma foto de como é que está o meu aqui, mas de qualquer maneira vocês estão me vendo. Mas obrigado, Câmara. Eu que fico tranquilo, viu? Eu fico tranquilo saber que penso como você, então, com relação às questões. Mas no grupo que a gente tem lá de processo, que a gente debate, várias vezes você fala, daí eu concordo, apesar de, às vezes, a gente, como você falou, a gente discordar em 20%, a gente concorda em 80%. Eu acho que isso é o mais importante, até porque toda unanimidade seria burra, né? E se todo mundo concordasse em tudo, essa vida não ia ter graça nenhuma, né? Exatamente, não ia ter graça nenhuma. Bastava um manual, né? Então, pois é. Não, bastava... Veja o seguinte, eu preciso que o Arnoldo seja Vasco para ser divertido eu ser Flamengo. Pois é, exatamente. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Paulo Mendes, que quer falar também, o Câmara. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Eu ia te falar, Beca, que como você não está enxergando a gente, eu estava de mão levantada aqui, mas a gente já... Bom dia a todos, quero dizer que é uma alegria muito grande a gente receber o nosso professor, Alexandre Câmara, aqui na nosso bate-papo, na nossa associação. E é uma alegria também, Câmara, a gente está se revendo, né? A gente perdeu a oportunidade de anualmente, pelo menos, né, se ver no FPPC, nos eventos aí ao longo do ano. Mas o professor Câmara é professor de todos nós, né? Queria te dizer, Câmara, que talvez eu estudava na minha graduação por 2 manuais, o do Vicente, aquele clássico, né, Vicente Greco Filho, e pelo seu. E quando eu comecei a dar aula, as minhas aulas de ato processual, isso sempre foi muito marcante para mim, sempre eram com base nas suas lições, porque sempre foi o melhor livro sobre o assunto. Então, e os outros simplesmente não tratavam dos temas que você tratava. Você tinha algumas preocupações que resolviam as minhas indagações que eu só achava no seu livro. Então, assim, eu não sei se já está no forno, mas é urgente um novo manual completo, né? Vai sair. Eu vou tirar férias agora no mês de julho para acabar de escrever. Eu espero até o final de julho estar com o manual escrito. Que maravilha, porque foi referência para muita gente, né? Fez parte da minha formação. A gente fica um pouco órfão hoje sem ele aqui para contar. Mas, enfim, dizer que é uma alegria te ter aqui e tratar desse tema, né? Que é um tema tão espinhoso. Você falou muita coisa que eu gostei, Câmara, e eu queria sublinhar. Em primeiro lugar, a questão da divulgação. De fato, nós somos professores, né? Estamos formando profissionais na graduação e na pós-graduação, que eu acho que nossa grande função é essa, né? Divulgar as novidades do novo código, porque a gente vê que muita gente não sabe o que veio. Você tem uma ideia? A PGFN tem um parecer dizendo que é possível a estabilização contra a fazenda pública, que havia uma dúvida inicialmente. Então, só essa informação eu sempre levo para os alunos para dizer, olha, as pessoas precisam saber disso para poder pedir. Porque se enquadrar naquelas hipóteses em que a PGFN reconhece o pedido do autor, e que são muitas, principalmente a partir do sistema de precedentes, isso pode ser muito frutuoso, né, na prática. Então, é importante realmente a gente divulgar. Eu gostei muito da sua observação sobre a possibilidade de construir a estabilização, não só na antecedente, eu também venho defendendo essa ideia. Eu sei que requer um argumentativo grande por causa da redação, né, da lei, mas me parece algo que vai ao encontro de uma racionalidade do sistema, né, e que, portanto, uma interpretação sistemática poderia solucionar. Mas eu queria voltar, cara, e aqui o nosso objetivo aqui é sempre explorar ao máximo o nosso convidado, né? Eu queria voltar
na questão do regime jurídico da estabilidade. Porque eu concordo contigo também que a maior preocupação hoje da doutrina, a partir desses novos estudos sobre as estabilidades, não é tentar encaixar mais a estabilidade naqueles conceitos que a gente tinha antigamente, né, de preclusão e cúria julgada, mas sim delinear os respectivos regimes jurídicos das estabilidades. Eu estou orientando, inclusive, um aluno agora, que a gente está trabalhando muito com Cabral, inclusive, para dizer que aquilo que se diz que pode ser revisto a todo tempo no processo, como as questões que o juiz pode apreciar de ofício, não pode ser assim uma vez decidida, né? A gente tem que ter um regime de estabilidade para essas decisões, até trabalhando com a estabilidade da decisão de saneamento, por exemplo. E aí, sobre o regime jurídico da estabilidade da antecipação de tutela antecedente, eu prestei muita atenção no que você disse e eu fico com algumas dúvidas. Pelo seguinte, a discussão do Liebman e do Barbosa Moreira eu acho que é muito oportuna pela redação da lei. Mas perceba uma coisa, o que o Barbosa Moreira demonstrou foi que Liebman estava errado justamente porque os efeitos não se estabilizam. Os efeitos não se tornam imutáveis. Porque os efeitos podem ser modificados a qualquer tempo. Dá um clássico exemplo do casamento, né? Determina a construção de um muro, o muro pode ser derrubado. Então, eu fico sempre com essa indagação, né? Será que a lei não incorreu no mesmo erro do Liebman ao falar que a antecipação de tutela, os efeitos da antecipação de tutela se estabilizam? Quando o Barbosa Moreira já desconstruiu isso para dizer, olha, efeitos não se estabilizam jamais. Os efeitos podem ser modificados. E se isso é verdade, vem um questionamento, né? O que se estabiliza? Na verdade, esse questionamento pode ser feito de uma outra forma. O que pode ser discutido depois dos 2 anos sobre aquilo que foi estabilizado? Porque com Barbosa Moreira a gente diz, não, os efeitos não se estabilizam. Não há uma imutabilidade dos efeitos. E a questão é, o que pode ser rediscutido? Eu já tive essa discussão, por exemplo, com o Léo Cunha, e ele me disse que aquela relação jurídica da internação da mãe poderia ser discutida enquanto tiver prazo prescricional para isso. Eventualmente até para pedir uma indenização. E aí, se nós admitirmos essa discussão, eu acho que a gente esvazia por completo a estabilização da antecipação de tutela. Eu prefiro uma linha interpretativa que vá no seguinte sentido. Eu faço uma aproximação que me ajuda muito a solucionar isso, assim, pelo menos organizar as minhas ideias. Esse ato do juiz que confere uma antecipação de tutela, ele se aproxima muito com um ato do Estado qualquer, que pratica um ato administrativo. E eu fiquei muito feliz que você falou que esse prazo de 2 anos é um prazo decadencial, é um prazo de direito material. Eu defendi isso naquele evento do IBDP que teve em Campos do Jordão. Estava discutindo justamente a natureza desse prazo. Eu levantei lá e disse, olha, isso aqui é um prazo de direito material e para você desconstituir esse ato. Eu acho que você vai nessa linha também, né? Que eu pesquei da sua fala que você disse que era um prazo decadencial. Então, me parece que o que nós temos aqui é um ato do Estado que foi praticado e que, ultrapassado o prazo decadencial de 2 anos, ele não pode mais ser discutido. Então, por exemplo, no seu exemplo da internação, eu não posso mais discutir essa internação. A internação foi feita, eu não posso mais pedir indenização. Isso é um ato consolidado que não pode mais ser discutido. E nesse mesmo seu exemplo, é muito bom, porque se for um outro evento, né, uma outra causa de pedir, a discussão está aberta. A gente não tem que cogitar em uma eficácia positiva ou negativa da colegialidade. Eu achei muito, muito bom esse exemplo.
Mas tudo isso é para trazer essas colocações e te indagar se você concorda com essa ideia de que aquele ato praticado, ele se torna um ato consolidado na vida das pessoas. E passados 2 anos, você tem um prazo decadencial para questionar esse ato do Estado. Se eu quiser discutir outras coisas, mesmo relacionadas à mesma relação jurídica, é possível. Mas esse ato está consolidado. Paulo, é exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Quando eu falo que a estabilização alcança efeito, não me parece que com isso eu vá contra o que o professor Barbosa Moreira dizia. Claro, ele teve toda uma preocupação discutindo coisa julgada, né? Dizia, olha, a coisa julgada alcança a decisão e não os efeitos da decisão, porque esses efeitos podem se modificar, podem até desaparecer por completo. Mas ele mesmo dizia assim, mas há exceção. E ele dava o exemplo da sentença que condena alguém à pena de morte depois da execução. Ele dizia, esse efeito é imutável. Né? Então, eu acho que a gente pode, a partir dessa própria exceção que ele admitiu, reconhecer que, na verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, há uma diferença entre o efeito que já ocorreu e o efeito para o futuro, o efeito que ainda pode ocorrer. Tá? E a gente tem efeitos que são de trato continuado, de trato sucessivo. Tá? Então, o professor Barbosa Moreira falava muito do caso do divórcio. Né? Ele sempre dava esse exemplo. Dizia, não, a sentença decretou o divórcio de João e Maria. Então, qual é o efeito disso? O efeito disso é que João e Maria não são mais casados entre si. Este efeito, João não ser marido de Maria e Maria não ser a esposa de João, é um efeito que pode desaparecer, basta que eles casem de novo. Né? Mas perceba que ele está falando de uma projeção para o futuro. Né? Mas a gente pode ter efeitos que se realizaram, se produziram e se esgotaram, como é o caso do efeito da sentença que condena a pena de morte depois que a pena é executada. Né? Então, esse efeito já se esgotou e ele não tem mais nenhuma projeção que possa permitir alteração. Quando eu digo que o efeito da decisão, no caso da internação, né, o efeito da decisão que concedeu aquela tutela antecipada é o de que se realize a internação à custa da operadora do plano de saúde, e se a internação já aconteceu e o tratamento já foi feito e a pessoa já teve alta, você não tem como desinternar, como destratar. Quer dizer, você não tem como fazer com que aquilo que já se consumou, que já se exauriu, mude. Agora, se a gente está falando de efeitos que se projetam para o futuro, aí sim, é claro que eles podem se modificar. Né? Mas se você pensar nos exemplos de tutela antecipada antecedente estável que a gente encontra por aí, eles estão, se não sempre, pelo menos quase sempre ligados a situações fáticas que vão se exaurir. Não permitir que um determinado ato aconteça. Né? Não permitir que haja um evento com aglomeração de pessoas no domingo. Não permitir que aconteça, sei lá, a Copa América. Aí passou a data. Né? E eu disse, não, mas vai ter Copa América daqui a 2 anos, mas nós estamos falando de outra Copa América, né? Nós não estamos falando dessa. Então, aquele efeito que já se exauriu, ele realmente não vai poder ser modificado, porque ele já se esgotou. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do caso do fornecimento de medicamentos, aí a gente está falando de futuro. E aí, por que esses efeitos podem se modificar? Porque, por exemplo, a pessoa se curou e não precisa mais do remédio, ou porque a pessoa morreu e você não vai continuar fornecendo medicamento para a família, se o doente já morreu. Né? Então, é claro que pode haver essa modificação posterior do quadro, com relação aos efeitos. Mas isso não significa, e aí eu concordo 100% contigo, que seja possível rever aquele ato depois dos 2 anos. Durante 2 anos, aquele ato pode ser revisto,
com todas as consequências disso, inclusive de ressarcimento, se for o caso, e depois de 2 anos não pode mais discutir aquele ato, porque há uma decadência do direito de impugná-lo. Então, nisso a gente está de pleno acordo. Tá? Mas me parece que quando a gente pensa em efeitos que se exaurem, eles efetivamente podem ser considerados imutáveis, sem que isso nos leve a dizer que a coisa julgada é a imutabilidade do efeito. E essa é a leitura que eu faço da obra do professor Barbosa Moreira, porque a gente tem que pensar que ele nunca se preocupou com a estabilização do tutela antecipada quando está falando. Essa nossa conclusão, Câmara, eu acho eu acho que resolve a maioria dos problemas. Vocês me permitem uma pitada aí? Vamos lá, Calmon. Entre o baiano e o carioca, agora é outro baiano. Pelo menos sobre esse aspecto, nós poderíamos estar em primazia, mas eu acho que no conteúdo não estaremos, não. Em primeiro lugar, claro, peço desculpa por ter me ausentado, vou assistir depois. Eu geralmente participo de todos esses cafés com processo, mas o de hoje eu tinha uma curiosidade especial, além do prazer de ouvir o Alexandre. É que o Alexandre vai se lembrar, há muitos anos, nesse grupinho do qual fazia parte o Atos, o Salve e a Ada, e eu lá de Bedelho, a Ada propôs, lá no Congresso de Foz do Iguaçu, a estabilização da tutela antecipada. E ela fez uma microcomissão, ela, o Cazu e o Bedak, para elaborar a proposta. E submeteu ao IBDP. Primeira vez que o Bedak se manifestou, ele falou, não, eu participei disso aí, mas eu sou contra. O Atos também, bom, o Cazu também. Para quem conheceu bem a Ada, sabe que todo mundo faz o que a Ada manda. Então, assim... É uma força da natureza. O Bedak assinou, o Cazu assinou, mas nenhum dos dois concordava. Aí um dia eu fui ao Rio de Janeiro, e lá para um evento, acho que eu fiz uma pequena manifestação lá na mesa, junto com o Alexandre, e na ocasião, sei lá se era do almoço, que foi, porque não era o tema, o Alexandre falou da estabilização da tutela antecipada. Eu falei, ué, Alexandre, você concorda? Ele falou, concordo. Eu falei, pronto, então tem 3 no Brasil, a Ada, eu e você. Porque ninguém concordava com isso, ninguém concordava com a proposta. A proposta morreu, apesar da Ada mandar, mas todas as propostas eram submetidas a um consenso razoável no IBDP, sobretudo aquela das execuções, cumprimento de sentença, que foi objeto de 3 eventos para debater. E aí volta essa proposta lá no CPC. Bom, eu confesso que eu não acompanhei isso aqui depois do CPC. Primeiro porque na minha advocacia é recentíssima. No Ministério Público isso nunca vi, né? E até porque eu não li os livros de vocês, não participei de eventos que tratassem desse tema. E eu tenho uma lista de umas 50 dúvidas, né? A primeira delas é por que o código fala se a parte não recorreu. E se ela recorreu e perdeu, não estabilizaria do mesmo jeito? Essa é a primeira dúvida que eu tive desde que eu vi a redação. A outra, sobre essa questão do efeito, o Paulo, não sei se eu não compreendi bem, mas a lei não fala que estabiliza os efeitos. A lei fala que a tutela é que se estabiliza. E se a gente for perquerir lá desde o livro do Liebman, onde ele, curiosamente, né, ele usa uma frase que eu tenho para mim como a frase mais marcante das que eu já li, ele diz, a coisa julgada ao contrário do que diz a doutrina unânime, papá. Eu falei, puta, o cara tem que ter muita moral para dizer assim, olha, a coisa julgada é isso, ao contrário do que diz a doutrina unânime. Tem que ser muito macho, ou muito fêmea, né? Eu agora não tenho medo de falar essas palavras, que posso ser processado. Tem que ser muito forte, tem que ter muita convicção para falar aquilo. E aí vem aí as posições de que o que ele disse estava errado. Você vê, né, que a unanimidade não foi posterior, né? Era a unanimidade da época que ele se referia. Então, eu tenho as dúvidas sobre isso aí, Alexandre, e é dúvida de aluno mesmo,
Agora, o que eu não entendo é essa necessidade de enquadrar, todo respeito ao meu ídolo Paulo Mendes, de enquadrar as coisas em determinados conceitos jurídicos. Eu vou explicar por que eu não entendo. Primeiro, isso aconteceu lá quando houve a tutela antecipada em 1994, entrando em vigor em 95. As pessoas ficaram apavoradas. E o recurso contra a tutela antecipada? Então, eles buscaram lá nos manuais do processo. Quando eu digo eles, eu estou me referindo aos melhores processualistas do Brasil. Minha crítica é a eles. Encontrar duas gavetas. A gaveta da sentença e a da decisão interlocutória. Do outro lado, no outro armário, encontraram duas gavetas, a da apelação e a do agravo de instrumento. Então, foi criada a maior revolução do processo civil brasileiro até hoje, que é a tutela antecipada, onde derrubou-se aí a vários dogmas antigos, né? Vocês sabem, quem lê os clássicos sabe como isso seria impensável. E as pessoas não preocuparam-se em pensar que estava acontecendo um tercio gêneros ou uma coisa nova. E tinham que encaixar a tutela antecipada em decisão interlocutória, quando que, conceitualmente, decisão interlocutória é decisão de matéria processual. Tanto que na Itália, até hoje, não tem recurso. E antigamente, quando era um processo julgado pelo colegiado, você ainda podia, não era um recurso, mas reclamar, aliás, chama reclamo na Itália, aos outros dois vogais contra a decisão do juiz instrutor. Mas depois de 99, que passou a ser o júdice único para quase 98% do processo civil, você não tem recurso contra a decisão interlocutória. Mas por quê? Dentre outras coisas, porque essa decisão interlocutória não foi e nunca será lá na Itália uma antecipação de tutela. Apesar dessa expressão ser encontrada no processo civil de lá. Mas ela é dada nos velhos moldes do Brasil, de uma sentença dada num processo à parte. Então, você não tem decisão interlocutória. Você tem vários tipos de decisões no processo. Aí pensaram em falar, não, vamos acabar com a apelação e agravo, vamos fazer recurso. Não fizeram. A expressão, a defesa do CPC mais forte que eu vi e que me convenceu, mas lá atrás, da comissão, foi da Didi, da Tereza Alvim. Ela disse isso numa entrevista para um veículo de imprensa normal. Ela disse, olha, pensou-se em buscar a vanguarda do processo, mudanças paradigmáticas, mas não se tem amadurecimento e muito menos consenso dessas questões. Então, nós realmente resolvemos trabalhar o velho código aperfeiçoando em tudo aquilo que for possível. Acho até que houve mudanças substanciais, sim, o que eu não pensava no início. Mas essa mudança da tutela antecipada, Alexandre, ela tem que ser vista também como mera tutela antecipada. Essa discussão da internação, de que os efeitos já se esvaíram, ela não diz respeito, com todo respeito, à estabilização, diz respeito à própria tutela antecipada. Porque, evidentemente, se o sujeito se internou, morreu ou ficou curado, não importa que haja estabilização da tutela antecipada. Eu acho que o ponto não está na estabilização. O ponto está na própria essência da tutela antecipada. E sobre a estabilização, eu ponho um exemplo. O pedido para suspensão do protesto. Se eu peço a suspensão do protesto em tutela antecipada antecedente, aquilo não vai... pode ser modificado mais tarde. Acho que é um exemplo bom. Por quê?
Porque se estabiliza a tutela antecipada, porque estabilizou, porque a parte não recorreu. Mas se ele recorresse a qualquer tempo, se o prazo fosse de 30 anos, daqui a 30 anos, pode ir lá e mandar protestar o título. Então, essas minhas observações são apenas para apimentar, não sei se foram relevantes para vocês, mas, de um lado, me diz, eu nunca vi um processo de tutela antecipada antecedente. Gostaria muito de ver, tá? E também não li, nem mesmo os comentaristas do Código. Mas eu tive sempre essa dúvida desde que eu li o novo Código. Por que só quando não recorre? E depois, para terminar, Alexandre, as minhas observações das gavetas, elas valem também para isso. Por que pensarmos se faz coisa julgada ou não faz coisa julgada? O armário não só tem essas duas gavetas. Tem uma terceira, ao menos uma terceira, que é a tutela antecipada estabilizada. Tutela antecipada, antecedente estabilizada. Ela é uma outra gaveta. É algo que existe em si mesmo. Não pode ser comparável à decadência, à preclusão, à prescrição, nem à coisa julgada. É uma situação ímpar, específica, que foi criada. E a lei não faz doutrina, mas a lei a gente obedece. Então, se a lei diz que estabilizou, estabilizou. Não temos que perquirir qual é o título dessa estabilização. Eu penso assim desde lá atrás, de 95, quando foi criada a tutela antecipada. Agradeço os ouvidos fraternos e pacientes. Bom, deixa eu, então, fazer aqui algumas rápidas considerações. Petrônio, essa história lá de quando a ADA fez lá o projeto e que eu tinha ficado a favor, eu tinha mencionado aqui muito rapidamente, naquele prazo, naquele intervalozinho que você saiu. Eu até perguntei, será que o Petrônio está aí e tal? Mas você contou com muito mais detalhes, acho que ficou muito mais interessante, né? Mas eu queria fazer alguns comentários sobre coisas que você falou. Primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida de que a estabilização da tutela antecipada é uma gaveta nova. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? E acho que essa é uma dúvida que ninguém aqui tem. Acho que todo mundo está de acordo com isso, né? Isso ficou bem claro. O que eu e o Paulo estávamos conversando não é uma tentativa de inserir a estabilização da tutela antecipada numa das velhas gavetas. O marceneiro do novo código botou uma gavetinha nova lá. O que a gente está tentando é entender exatamente o que tem dentro dessa gaveta. Porque, como ela é uma gaveta nova, né, nela a gente não encontra o que estava nas gavetas velhas. A gente está tentando entender essa gaveta nova, né? Até porque no dia que eu tropeçar no meio da rua, num negócio, eu disser, opa, peraí, eu tinha perdido isso aqui, em qual gaveta que eu guardo? Eu quero saber se isso vai para a gaveta nova ou se isso vai para uma das gavetas velhas. O jurista organiza o seu material de trabalho em gavetas, né? E eu quero saber em qual gaveta que eu vou botar. Mas a gente estava de acordo com isso. É uma gaveta nova. E além dessas gavetas, já tem mais um monte de outras, né? Com relação à questão de ser sentença, decisão interlocutória ou outra coisa, eu acho que o Código resolveu isso muito bem. Muito bem. Porque ele define sentença e diz tudo que não for sentença é decisão interlocutória. Está lá no 203, parágrafo 2º. Mas decisão interlocutória é para resolver questão processual. Quem disse? Mas na Itália é assim, beleza. Então a decisão interlocutória italiana é para resolver questão processual. A nossa não, né? Capelletti na Itália é um jurista, no Brasil é o nome de um macarrão. Que não tem na Itália, você sabe disso muito bem, né? Então, assim, a nossa decisão interlocutória é diferente da Desculpa, Alexandre. Capelletti em brodo é o prato típico de Bolonha, tá? Mas sobre o processo, você manda bem. Mas, enfim, lá ninguém come capelete aos 4 queijos, e aqui a gente come. Aliás, quando o professor Mauro Capelletti veio ao UERJ,
o Fux foi convidado pelo Barbosa Moreira para fazer a saudação, e ele mandou essa. Ele disse assim: no Brasil nós gostamos tanto de Vossa Excelência que o comemos até aos 4 queijos. Então, enfim, o capelete italiano é diferente do brasileiro. A decisão interlocutória italiana... Então, você estava lá. A decisão interlocutória italiana é diferente da brasileira, né? A nossa decisão interlocutória pode versar sobre mérito. Quando há um julgamento antecipado parcial do mérito, é decisão interlocutória. Não tem nenhuma dúvida disso. E faz coisa julgada. Não por ser decisão interlocutória, mas por ser de mérito. Tanto que o Código, quando vai definir a coisa julgada, ele não fala em sentença, né? Denomina-se coisa julgada material a imutabilidade da decisão de mérito, da qual não cabe mais recurso. Então, acho que o Código resolveu muito bem todos esses problemas. Ele realmente resolveu muito bem todos esses problemas. Agora, só uma observação final, Petrone, sobre duas observações finais, né? Primeira questão que você suscitou do recurso, né? Por que quando recorre e o recurso não é provido, não estabiliza? Me parece que essa é uma opção legislativa. Poderia ser diferente? Poderia. Mas acho que essa foi uma opção legislativa, da qual a gente pode gostar ou não, né? Mas, mais uma vez, eu vou lembrar do professor Barbosa Moreira: opções legislativas, desde que não sejam inconstitucionais, a gente cumpre, né? A gente acaba. Alexandre, desculpa te interromper. Não cumpre, não. Tá? Não, porque... mas isso é com o Renato. O Renato tem que trabalhar nas muitas... Você lembra assim, o pedido tem que ser certo ou determinado. Tinha expressões, ainda tem na lei, que a doutrina, nela você, interpreta rapidamente que onde se lê e, se leia ou, onde se lê ou, leia-se e. Então, assim, para mim, essa sua argumentação de que está na lei, desculpa, eu até não gosto de usar esse tipo de expressão tática, porque parece que o outro é bobo. Agora, o que eu quero dizer é que se a lei diz não recorreu, é a mesma coisa do que se recorreu e perdeu. Eu não acho que seja a mesma coisa. Então, não é a letra da lei, aí você está me dizendo, pô, é a letra da lei, não se discute. Não acho que seja a mesma coisa. Não, desculpa, mas eu acho que não é a mesma coisa. O juiz de primeiro grau profere uma sentença, ninguém recorre, a coisa julgada é sobre a sentença de primeiro grau. Se há apelação e a apelação é admitida, a coisa julgada é sobre a decisão de segundo grau, o que vai ter influência, por exemplo, na competência para ação rescisória. Então, não recorrer não é exatamente a mesma coisa que recorrer e perder. A gente pode então é coisa julgada. Não. Então é coisa julgada agora? Não é coisa julgada, não põe a palavra na minha boca. O que eu estou dizendo é que recorrer e perder não é a mesma coisa que não recorrer. Porque recorrer e perder produz efeito. Essa sua argumentação agora é bem-vinda. O que eu não considerei uma argumentação científica é dizer de uma forma simplória de que está na lei, a gente obedece. Eu te dou 1000 exemplos do seu livro em que você diz está na lei, mas não é isso que a lei quer dizer. Mas veja, a lei é um texto, e todo texto tem que ser interpretado. Não me desafia que eu vou ter que ler seu livro de novo, vou ter o prazer de ler. A lei é um texto, e como todo texto, ela tem que ser interpretada. Até porque esse texto de lei não precisava ser interpretado, não precisava de doutrina. Bastava o texto da lei, né? Agora, a interpretação da lei tem que respeitar alguns limites. Mas vamos lá. O que me parece perfeitamente passível de se sustentar é que haveria a estabilização se o recurso interposto fosse inadmissível. Por exemplo, porque é intempestivo. Aí me parece possível de sustentar. É possível, a meu ver, equiparar o fato de não haver recurso com o fato de não haver recurso admissível. Me parece possível. Porque aí não se produziriam os efeitos que resultam da admissão do recurso. Agora, me parece que há aqui também uma questão de opções legislativas que devem ser respeitadas. Por que então, recorrer impede a estabilização e contestar não impede? Opção legislativa. E a gente pode olhar para a lei e dizer onde está escrito recorrer, recorrer ou contestar? A meu ver, não. Não pode. Porque há limites na interpretação. Então, essa era uma coisa que eu queria dizer. Claro, respeito
as opiniões divergentes, mas queria deixar clara a minha opinião quanto a esse ponto do recurso. Acho que isso eu não podia deixar de mencionar. A Lenda está levantando a mão e ficou grandona na minha tela aqui. Eu não sei como é que levanta a mão até hoje nesse Zoom aqui. Mas vamos lá. Eu tenho um incômodo aí quando se fala em aperfeiçoação do instrumento, e talvez a gente caminharia nesse sentido, que é o que está dando essa polêmica, que me parece que é a utilização de um agravo de instrumento para o fim que ele não se presta. As partes têm que agravar sem querer agravar para evitar a estabilização. Então, talvez aí seja justamente o ponto de ajuste. Primeiro, porque se utiliza de um instrumento, de um recurso, para dar um fim, para dar um efeito sobre o qual o agravo de instrumento não se presta, né? Então, você imagina aí que as partes, às vezes, têm que agravar, mesmo não desejando agravá-lo naquele momento, justamente para evitar aí a estabilização da decisão. Então, eu acho que esse seria justamente o ponto de aperfeiçoamento. Arrumar alguma outra forma de obstar a estabilização que não fosse a utilização de um recurso que, assim, é um recurso vazio. A pessoa simplesmente faz lá um recurso qualquer, vê bem. O CPC estabelecer que a gente tem que recorrer, tem que fazer uma... Por que eu estou fazendo esse agravo? Qual que é a razão? É evitar a estabilização. Então, assim, é desconfortável isso. Pois não, professor Camargo? Não, eu só estou aguardando a minha vez de falar, pode terminar aí. Então, era só esse acréscimo que eu queria fazer, que justamente me parece que é um ponto, às vezes, de certa forma, polêmico, as pessoas divergem justamente por isso, porque a gente utiliza do agravo de instrumento para dar um efeito que é diferente do agravo, né? Como se eu inventasse, deixa eu pegar aí, vamos colocar recurso. Colocou lá o recurso e pronto. Quando a gente vai olhar lá no Instituto Francês, que é onde vem lá a ordonnance de référé, eu não sei falar francês, por isso que eu não sei como é que está a pronúncia, né? É justamente isso, o efeito para evitar a estabilização é a contestação. Então, eu acho que aqui no Brasil quiseram importar esse instituto, né, essa gavetinha nova aí com a francês, e não souberam aí fazer as devidas adaptações, que é justamente essa, você obstar por meio de uma contestação, talvez, e não necessariamente por meio de um recurso, né? Que fosse mesmo uma petição, vamos imaginar assim, que não fosse uma contestação. Olha, você simplesmente peticiona lá dizendo que você não quer estabilização, que no momento oportuno você vai se defender. Pronto, tem o mesmo efeito. Então, eu acho que esse seria o ajuste à luz do próprio instituto, à luz da própria origem, que é o direito francês. Que é assim que... Só antes do Arnoldo falar, rapidamente, Lenda, eu acho que eu concordo contigo, tá? Eu concordo contigo. E, de novo, né, toda a minha exposição foi partindo da lei que a gente tem, e não de como ela deveria ou poderia ser, né? Mas eu penso que isso está ligado a uma diferença entre o tratamento que se deu à tutela antecipada antecedente e o tratamento que se deu à tutela cautelar antecedente. Porque se você olhar para a tutela cautelar antecedente, o sistema é diferente, né? Eu peço a tutela cautelar com uma petição inicial que também não traz o pedido de tutela definitiva, mas o réu é citado e contesta. E aí depois eu adito a inicial, né? E aí não precisa mais citar, basta intimar para ele contestar o pedido de tutela definitiva. Né? Se esse modelo fosse trazido para a tutela antecipada antecedente, eu acho que a gente resolveria o problema. Porque eu pediria a tutela antecipada antecedente, o réu seria citado e ele poderia contestar a tutela antecipada antecedente. E aí, a não contestação implicaria estabilização, de modo que eu nem precisaria formular o pedido de tutela definitiva se eu me contentasse com a estabilização. Eu acho que o sistema ficaria muito melhor. E nós não precisaríamos usar o agravo para isso, mas dependeria de uma reformulação do sistema todo. Sem querer ir atropelar de novo a fala do professor Camanho, mas só fazendo um adendo, a única coisa que eu acho que está um pouco fora do trilho é você apresentar quase que uma dupla contestação. Eu acho que deveria, primeiro, apresentar a manifestação sobre aquilo, depois abre o prazo, adita, e aí sim ter uma contestação completa, assim, né? Eu estou chamando de contestação aqui só porque o próprio código, quando fala da tutela cautelar antecedente, fala assim, né? E veja, é uma contestação limitada, é para contestar aquela demanda que foi formulada ali. Né? Então, não é para contestar o pedido de tutela definitiva, que ainda não foi feito. É para dizer, olha, não é caso de tutela antecipada porque esse requisito aqui está faltando, porque não tem isso, porque não tem aquilo. É para contestar aquilo dali.
E aí chamar de contestação ou de outro nome também não vai fazer grandes diferenças, não. Não acho que seja um cavalo de batalha. Mas eu acho que é interessante a gente ter alguma uniformidade. Então, se na tutela cautelar antecedente chama de contestação, vamos chamar aqui também, até para evitar da gente ficar discutindo se criar uma gaveta. Né? Então, um pouco de uniformidade nessa hora ajuda. Se aqui a gente não for chamar de contestação, muda lá também. Dizer, petição simples, sei lá. Então lá também tem que ser. Né? Porque senão a gente dá um nó na cabeça de todo mundo. Né? Então, eu só chamei de contestação aqui porque lá chama. Né? Mas acho que se a gente aproximasse esses dois modelos, tudo ficaria mais fácil e até mais lógico. Né? Mas eu volto a dizer, a gente tem que testar para ver o que deu certo, o que não deu, e aí depois ir tentando aprimorar. Né? E a gente só vai conseguir aprimorar depois que a gente testar bem isso. 5 anos é muito pouco. A gente vive numa época em que todo mundo quer resolver tudo em 1 minuto. 5 anos não é nada. Né? Espera mais 5 para a gente começar a ver como é que fica. Posso? Manda. Bom, primeiro quero registrar aqui a minha satisfação, minha alegria de participar desse Café com Processo, ouvindo o meu amigo de fé, irmão camarada Alexandre Câmara, e está ao lado de todos os queridos amigos aqui da BPC. Sendo bem objetivo e seguindo na trilha dos questionamentos do Paulo, só porque o Alexandre falou da necessidade de a gente definir melhor esses regimes entre estabilização, coisa julgada, preclusão, e citou até o livro, que a essa altura já é um clássico, do Cabral. Eu acho que essa questão precisa realmente ser bem definida, a diferença, o que significa exatamente estabilização, o que significa exatamente preclusão, o que significa exatamente coisa julgada. Pode parecer incrível, mas um dia desse, na sessão passada da nossa 4ª turma civil, nós julgamos um caso, não vou entrar em nível de detalhe do que era, mas nós julgamos um caso em que um colega juiz, ele, na decisão de saneamento, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa ad causa. O mesmo juiz, não foi outro juiz, o mesmo juiz, na sentença, acolheu a preliminar e extinguiu o processo sem resolução de mérito. E aí teve recurso da parte autora pedindo a reforma da sentença. Enfim, uma questão como essa, e que a decisão, em tese, estaria estabilizada pela não apresentação daquele pedido de esclarecimentos e tal, do parágrafo 1º do artigo 357. Isso é só para a gente ver como é que a questão não está ainda, talvez, depois dos 5 anos de vigência do Código, bem fixada até para os juízes, né? Nem para os juízes. Né? Isso tudo ainda há muita dúvida. Então, talvez fosse interessante a gente trabalhar bem com esses conceitos de estabilização, preclusão, coisa julgada, etc. Só queria ouvir você sobre isso, Alexandre. Até porque essa estabilização da decisão de saneamento, que não se confunde com a estabilização da tutela antecipada, é uma estabilização que nos traz de volta um velho debate sobre a eficácia preclusiva da decisão de saneamento, né? Sobre o que historicamente se chamou de eficácia preclusiva da decisão de saneamento, com todos aqueles autores que escreveram sobre isso décadas atrás. O próprio Barbosa Moreira, Sérgio Bermudes escreveu, o Galeno escreveu, enfim. E foi uma discussão que meio que ficou esquecida e que agora a gente tem que retomar, né? Até para definir se isso é eficácia preclusiva mesmo, o que para mim não é, ou se isso é uma estabilidade da decisão de saneamento, que para mim é que realmente se tem aí, porque para mim eficácia preclusiva é outra coisa e tem a ver com coisa julgada, né? E não com preclusão, na linha do Machado Guimarães e do Barbosa Moreira. Para mim, o que se tem é uma estabilidade da decisão de saneamento que não se confunde com estabilização da tutela antecipada, mas eu acho que a gente precisa trabalhar essas diferentes estabilidades processuais, né? E pensar isso com os olhos postos no século XXI e não no século XIX. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Porque, por exemplo, a gente pensa na coisa julgada como imutabilidade, como indiscutibilidade e tal,
Mas aí vem a reforma da lei de introdução, né, e repensa o próprio conceito de segurança jurídica. Né? A segurança não necessariamente como uma imutabilidade, mas como uma continuidade que vai sendo construída. Né? E o Cabral fala muito bem disso no último livro dele. Então, todas essas ideias têm que ser repensadas mesmo. Acho que o processo hoje é mais dinâmico porque o mundo é mais dinâmico. Né? Eu costumo dizer o seguinte, para a gente perceber como as coisas mudam rápido, é só a gente olhar novela. Uma novela de época que se passa no tempo da monarquia, sei lá, Escrava Isaura, assim, a moça e tal. Aí você vê o modo como as pessoas se vestem. Aí tem uma outra novela que se passa em 1920, 50 anos depois. As pessoas se vestem basicamente do mesmo jeito. Mudou muito pouco. Talvez tenham tirado a armação debaixo da saia das mulheres. O resto não mudou. Você pega uma novela, como agora está passando, uma novela que foi ao ar, sei lá, 6, 7 anos atrás, você olha e diz assim, caramba, eu nem me lembrava que o meu celular era daquele jeito. Mudou tudo. Mudou tudo. Uma novela de 20 anos atrás, para nós, é uma novela de época já. Mudou tudo completamente. Então, hoje, tudo muda muito rápido. O mundo é muito dinâmico. E se o mundo é dinâmico, até as estabilidades processuais têm que ter algum dinamismo. A gente não pode mais acreditar que aquilo ficou assim e vai ser assim e nunca mais pode mudar. Peraí, calma, o mundo muda. Né? Então, a gente tem que repensar tudo isso. Realmente tem que repensar tudo isso. Eu acho que alguém tinha... Bom, acho que é isso. Temos mais alguém para debater com o nosso grande Câmara? Professor Becker, eu gostaria de fazer uma consideração. Por favor. Gostaria de agradecer ao professor Alexandre Câmara. É espetacular a gente ouvi-lo falar sobre um tema tão interessante. E, assim, a advocacia privada se beneficiou bastante da regra do 304. A advocacia, quando a gente pensa, né, nas demandas da União, dos estados, dos municípios, né, a demanda dos entes públicos, autarquias, talvez não tenha sido tão interessante, não vou saber dizer, mas a gente já ouviu bastante reclamação nesse sentido. Eu finalizei a minha dissertação de mestrado recentemente, e a gente usou um dado do CNJ de 2019, que as demandas nos tribunais superiores, 78%, né, dos recorrentes, é justamente a União dos Estados, os municípios, né, o ente público. Então, a gente vê que o cidadão, seja ele público, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem um índice menor de recursos nos tribunais superiores. E também, esse mesmo dado do CNJ diz que somente 40%, entre 30% e 40%, né, dos recursos que chegam em segunda instância é que tem o recurso para o Tribunal Superior, o recurso especial, e desses 40%, somente algo em torno da mesma porcentagem é que apresenta o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. E aí, professor Alexandre, vem um questionamento, porque, veja, o autor entrou com o pedido, né, de tutela antecipada. Vamos pegar o caso do plano de saúde, que é algo que tem sido muito comum, né? O juiz concedeu e arbitrou a multa em caso de descumprimento, que é o que acontece hoje em dia, né? 90% dessas decisões, eu diria 99%, tem a multa às trintas. Uhum. E o plano descumpriu. Ele cumpriu lá no 4º ou no 5º dia. E dependendo da gravidade, essa multa, eu já vi acontecer, essa multa é arbitrada por hora de descumprimento e não por dia de descumprimento, né? O plano não recorre. Então, estabilizou a tutela. O juiz, ele dá uma sentença de extinção, que geralmente é o que acontece. E nessa sentença, ele vai confirmar ou negar. Isso geraria um cumprimento de sentença. E o que eu tenho visto na prática é que vários advogados têm discutido, né,
essa sentença dada pela estabilização, uma sentença para confirmar a estabilização dessa tutela e como o cumprimento de sentença dessas trintes, né, e essa questão técnica efetivamente sobre esse instituto. É realmente uma sentença? Não deveria, então, como que se dá uma sentença de extinção se a gente não está falando sobre decisão de mérito e tal? Decisão de mérito, não. Decisão definitiva, já que a gente está falando de uma estabilização, mas a gente não discutiu efetivamente um mérito. Então, é nesse sentido que eu já tenho visto várias apelações e várias discussões em alguns fóruns que eu participo. Helena, bom, algumas coisas. Primeiro, eu sinceramente não vejo, pode ser que haja, tá? Quando eu digo que eu não vejo, é porque eu não enxerguei, tá? Talvez meus óculos estejam já na hora de trocar. Mas eu não vejo grande relação entre esses números que você citou de recursos para o STJ, principalmente, mas para o STF não é muito diferente, e o Instituto da Estabilização da Tutela Antecipada. E eu digo por que eu não vejo essa relação. É porque os números já eram esses, mais ou menos, no código anterior. Então, eu não vejo essa relação direta. Tá? Não acho que a estabilização da tutela antecipada tenha tido este impacto. Bom, isso era uma observação que eu queria fazer. Com relação ao outro caso, que eu acho que é a questão, digamos, mais substancial da sua manifestação. Eu não tenho dúvida de que é a sentença. O juiz tem que proferir uma sentença. Né? E é uma sentença que vai ser proferida sem resolução de mérito. Até porque, se houvesse resolução de mérito, a gente ia estar discutindo coisa julgada, não ia estar discutindo estabilização da tutela antecipada. Né? É que eu acho que a gente tem que considerar aqui, e aí, eu tenho mais 5 minutinhos, Becker? Tenho? Tenho mais 5 minutinhos para falar bobagem aqui? Você tem a tarde toda, se quiser, eu fico aqui te ouvindo, porque é sempre um grande prazer. Olha só, eu tenho dito o seguinte, o que a gente tem que pensar é que a gente tem aqui, deferida a tutela antecipada antecedente, a gente tem duas possíveis condutas do autor, aditar a inicial e não aditar a inicial. E a gente tem duas possíveis condutas do réu, recorrer contra a decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente ou não recorrer contra essa decisão. Né? Então, a gente tem 4 combinações possíveis. Estamos de acordo? Né? O que são 2 do autor e 2 do réu, tem 4 combinações possíveis. Multiplicação. Então, tem assim, primeira possibilidade, o juiz deferiu a tutela antecipada antecedente, o autor aditou a inicial, porque ele quer a tutela definitiva, e o réu agravou. Se essa combinação acontece, não tem estabilização da tutela antecipada, o processo continua, como sempre continuou, como continuava no tempo do Código Velho, né? E aí a gente não tem assunto nenhum para tratar aqui hoje. Tem uma segunda possibilidade, que é o autor não aditar a inicial e o réu agravar. Se o réu agravou, é porque ele não aceitou aquela tutela antecipada antecedente. Ele se insurgiu contra ela e, portanto, ela não se estabiliza. Como o autor não aditou a inicial, o 303 diz que tem que extinguir o processo, sem resolução de mérito. E aí, como o processo é extinto sem resolução de mérito e a tutela antecipada não se estabilizou, o juiz a revoga. Na sentença, ele vai dizer, ó, não estabilizou, revoga a tutela antecipada e julga extinto sem exame do mérito. E o agravo está prejudicado. E esse é o caso, e a lenda se referia a isso, em que esse agravo não serviu para reformar a decisão. Ele só serviu para impedir a estabilização, não serviu para mais nada. Mas isso é uma combinação de fatores, né? É porque o autor não aditou a inicial. Tem uma terceira possibilidade, que é o autor adita a inicial e o réu não agrava. E aí, esse é um caso que, para mim, é problemático. Por quê? Porque o prazo para o autor aditar a inicial é de 15 dias, a partir do momento em que ele é intimado da decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente. E o prazo para o réu agravar é 15 dias a partir do momento em que ele é intimado da decisão. Só que o réu, naturalmente, será intimado depois do autor. O autor vai ter conhecimento de que a tutela antecipada foi deferida antes do réu. O réu pode levar dias para ser intimado. E se o réu for assistido da Defensoria Pública, ou se for um ente público, o prazo ainda é em dobro, é 30 dias. Então, o que vai acontecer muito frequentemente?
o prazo para o autor aditar inicial vai acabar antes do prazo para o réu agravar. Como o autor não sabe se o réu vai agravar, porque ele ainda tem prazo, o autor, com medo, adita. Porque ele sabe que, se ele não aditar, o réu não agrava, acabou o processo. O réu agrava, desculpe, acabou o processo. Porque a gente vai para a hipótese anterior, né? E aí o processo é extinto e tal. Então, o autor adita com medo. Soluções para isso. Primeiro é o juiz, ao deferir a tutela antecipada antecedente, aumentar esse prazo para o aditamento da inicial. O 303 permite isso expressamente. Só que a gente não pode esperar que os juízes vão sempre fazer isso. Provavelmente, na pressa, não vão nem lembrar de fazer isso. Eu falo por mim. Eu, se estiver no plantão de madrugada, não vou lembrar de fazer isso. O cérebro não funciona na mesma velocidade. A segunda possibilidade, para mim, é o autor fazer um aditamento condicional. O Paulo fez uma muito gentil referência ao que eu escrevi sobre atos processuais lá no tempo do Código Velho, né? E lá eu tinha um tópico para estudar os atos processuais sujeitos a termo e condição. É uma coisa que nos manuais, de um modo geral, não tem, né? E eu sempre fiz questão de tratar disso. Né? Não vejo nenhum problema em o autor praticar aqui um aditamento condicional, dizendo, olha, eu estou aditando a inicial, porque eu não sei se o réu vai agravar, mas eu quero que este meu aditamento só produza efeito se ele agravar. Se ele não agravar, finge que eu não aditei e está estabilizada a tutela antecipada. Me parece perfeitamente possível. Porque seria uma condição endoprocessual, isso sempre se admitiu. E uma outra possibilidade aí seria a de o autor não fazer um aditamento condicional, até porque, convenhamos, quantos advogados no Brasil sabem que isso é possível, né? Se isso não é nem estudado em lugar nenhum, nunca caiu no exame de ordem, a prática de ato processual sujeito à condição, imagina. Então, o cara se formou lá na Faculdade Tribobó de Borborema, passou no exame de ordem na 9ª tentativa, você não vai querer que ele tenha esse refinamento, né? Então, ele adita lá normalmente, e aí, para mim, é uma questão de cooperação. Se o réu não agravar, o juiz tem que consultar o autor. Autor, vem cá, você aditou a inicial, mas o réu não agravou. Você tem certeza que você quer que eu leve esse teu aditamento em conta? Você não prefere a estabilização da tutela antecipada, não? E aí deixa a escolha para o autor. Porque, para mim, tem a quarta hipótese, que é o autor adita a inicial, o réu não agrava, mas o autor quer que o processo continue. O autor quer a tutela definitiva. E, para mim, se o autor quer a tutela definitiva, não pode ter estabilização da tutela antecipada. Para mim, há uma incompatibilidade entre estabilização da tutela antecipada e coisa julgada no mesmo processo. Então, se o autor diz, eu quero tutela definitiva, o que ele está dizendo é, eu quero uma coisa julgada para chamar de minha. E se eu quero coisa julgada, eu não me contento com a estabilização da tutela antecipada. Então, o autor tem que ter essa possibilidade, a meu ver. É porque ele pode querer coisa julgada. Até para não correr o risco de um disso ter que ser discutido de novo em outro processo. A gente não pode tirar essa possibilidade do autor. Então, tem o caso em que o autor adita e o réu agrava, que a gente já viu. Tem o caso em que o autor não adita e o réu não agrava. Tem o caso em que o autor não adita e o réu agrava. Tem o caso em que o autor adita e o réu não agrava. Enfim, e tem o caso em que ninguém faz nada, né? O autor não adita, o réu não agrava. Quando o autor não adita e o réu não agrava, que é a quarta possibilidade, o que o juiz faz? O juiz diz, olha, como o autor não aditou, julga extinto o processo. Sem resolução de mérito. Mas como o réu não agravou, declara estabilizada a tutela antecipada. E aí o que a gente vai executar? A sentença? Não, essa sentença não é título executivo para nada. A gente vai executar a decisão concessiva da tutela antecipada. Porque o Código, quando fala da efetivação da decisão concessiva de tutela antecipada, diz que ela segue as mesmas regras do cumprimento de sentença, aplicando-se, claro, do que couber. Porque, na verdade, aí a gente tem um outro problema. Não sei se o Petrônio já foi embora, eu não estou mais vendo ele aqui. Né? Já foi? Mas aí eu vou criticar o ato. Então, eu queria ter certeza, porque senão ele depois briga comigo e tal. Mas eu vou criticar o ato. Esse nome, cumprimento de sentença, é um horror, né?
Esse nome é horroroso. Becker, que é um estudioso da execução, esse nome é horroroso. Primeiro, que o cumprimento de sentença não depende de sentença, pode ser decisão interlocutória. Eu critico, inclusive, no meu manual esse nome. Quando saiu a lei do cumprimento de sentença, eu publiquei um livro analisando o novo sistema que eu chamei de a nova execução de sentença. Eu fiz questão de dizer, isso não é cumprimento de sentença, isso é execução de sentença. É que agora o nome pegou, a gente não vai mais mudar isso. Né? Mas isso é execução. Porque execução é atividade. A atividade que se desenvolve ali é executiva. Acabou o processo autônomo de execução, agora tem uma fase executiva. Mas é ruim quando fala de sentença, porque pode ser decisão interlocutória, e é ruim quando fala cumprimento. Porque cumprimento é ato do devedor. O devedor é intimado para cumprir a decisão. Não cumpriu, vai ter uma atividade do Estado, que chama execução. Se eu chamar a atividade do Estado de cumprimento, eu estou dando a atividade do Estado e a atividade do devedor no meu nome. E elas são coisas diferentes. O Orlando Gomes dizia, né, cumprimento é o ato voluntário pelo qual o devedor realiza a prestação, é sinônimo de pagamento. Então, chamar isso de cumprimento de sentença é um horror absoluto. Mas, enfim, pegou, o que eu vou fazer? Né? Então, o que a gente vai ter é atividade executiva, cujo título é a decisão interlocutória, e é interlocutória, apesar do Petrônio, a decisão interlocutória concessiva da tutela antecipada que se estabilizou. É isso. Né? E não deu nem tempo, mas quando o Petrônio estava falando assim, porque o que estabiliza é a tutela, não é o efeito, me desculpa, mas é só ler o Cândido Dinamarca. O que é a tutela jurisdicional? É o efeito da decisão. Então, dizer que estabiliza a tutela e dizer que estabiliza o efeito é dizer a mesma coisa. Porque a tutela é o efeito. A tutela não é a decisão. A tutela é o efeito que a decisão produz na vida das pessoas. Né? Então, por isso que a gente criticava, quase todo mundo criticava a expressão antecipação dos efeitos da tutela, que estava no código anterior. Você não antecipa os efeitos da tutela, você antecipa a tutela. É tutela antecipada. Porque a tutela são os efeitos. Né? Senão você estaria antecipando os efeitos dos efeitos, o que não significa absolutamente nada. Né? Então, mas isso não deu nem tempo, porque o Petrônio, como se diz na minha terra, que é a terra de Arnoldo Camanho, meteu 20 no viado e, se mandou. E viado aqui é do jogo do bicho, tá? Antes que alguém ache que eu estou sendo homofóbico. Não, é o animal, mesmo, é do jogo do bicho. E aqui no Rio, não sei se aí, acho que aí vocês não usam, em Brasília, mas no Rio a gente usa muita expressão. Cadê fulano? Meteu 20 no viado e, se mandou. Para não ser pego pela polícia, porque estava jogando no bicho, ele se mandou. Então, como o Petrônio se mandou, né? Montou no porco e foi embora, então não deu nem tempo de eu dizer isso para ele. Mas o que há é uma estabilização da tutela, ou seja, dos efeitos da decisão. Os efeitos adquirem estabilidade, né? E a decisão que a gente vai executar é a decisão interlocutória. Não é a sentença. Essa sentença não é título executivo, porque ela não reconheceu exigibilidade de obrigação nenhuma. Né? Então, senão ela seria uma sentença de mérito, e aí teria coisa julgada. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O sistema ficou complicado, ficou confuso. Né? Até porque ele não trata especificamente de todas essas possibilidades. E a gente tem que ir construindo isso, encontrando isso. Né? Então, acho que tem muito para melhorar. Mas eu volto a dizer, eu preferia que primeiro a gente fizesse um trabalho de divulgação do Instituto, para ele funcionar bem na prática. Para a gente ver, para a gente poder dizer assim, olha, isso aqui, o texto é ruim, mas na prática funcionou, deixa. Isso aqui, o texto é maravilhoso, mas na prática deu tudo errado, vamos ajeitar. Porque eu sou daqueles que acham que lei processual é boa quando funciona bem na prática. Se ela está mal escrita, mas funciona bem na prática, deixa. Se ela está bem escrita e na prática é um desastre, muda mesmo ela estando bem escrita. Então a gente precisa testar mais o Instituto. Não deu para testar tanto ainda não. Isso porque era para falar 1 minuto, né? Estamos 2 horas aqui. Obrigado, Câmara. Obrigado aí pelas tuas observações. Com relação ao cumprimento de sentença, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade para a minha turma de graduação na execução é quando eu vou falar de cumprimento de sentença, explicar para eles que os títulos judiciais que... Peraí. Pronto. Vê se agora melhorou. Estão ouvindo? Vai. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldades nas aulas de execução da graduação aqui no IDP
é explicar para os alunos que, no cumprimento de sentença, há títulos judiciais que podem ser cumpridos que não são sentença e que, na verdade, cumprimento de sentença, na verdade, é cumprimento de título judicial. Para o cara que nunca viu execução na vida, você explicar isso, para ele não faz o menor sentido. Tipo assim, por que o legislador não corrigiu isso? Aí eu tenho que ficar a aula toda falando, execução de título judicial. Execução de título judicial. E só para complementar, a lei é tão mal feita nesse ponto, Câmara, que em 2 ou 3 passagens ela chama de execução de título judicial e não de cumprimento de sentença. Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia de como... Você sabe, Becker, só para contar uma curiosidade, no projeto que veio do Senado, o artigo 515, que fala dos títulos executivos judiciais, ele não usava a expressão títulos executivos. Ele não usava essa expressão, ele dizia, poderão servir de base para o cumprimento de sentença, 2 pontos. Nossa. Ele tinha um certo pudor de usar títulos executivos, né? E aí eu é que briguei lá na Câmara para entrar títulos executivos. E consegui, felizmente. Que bom que você teve essa visão aí para pelo menos dar uma acertada nesse ponto. Mas eu sempre penso na aula que eu vou dar nessa hora. Pois é, exatamente. Mas, pessoal, muito obrigado aí pelo café. Muito obrigado, Câmara, por você ter aceitado o convite. Ouvir você é sempre um prazer para a gente, sempre muito bom poder debater com você nessa grande ciência, que é o processo civil. E quero agradecer aos demais que estiveram aqui, que debateram. Eu tenho certeza que acho que todos nós sairemos daqui com novos olhares sobre a estabilização da tutela antecedente, seja para confirmar aquilo que ouvimos do Câmara, seja para discordar em algum ponto, ou até o próprio Câmara refletir também em algum ponto. Acho que o objetivo do nosso Café com Processo é sempre esse, é fazer as devidas reflexões acerca de temas. Então, agradeço, viu, Câmara, a sua presença, a presença de todos. Desculpa aí o meu problema de áudio e vídeo hoje, mas a internet aqui está muito inconstante. E é isso. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma observação, declaro, como diz o nosso desembargador Camanho, encerrada a sessão e os trabalhos por hoje. Becker. Muito obrigado. Obrigado, Becker. Eu só queria agradecer, mandar um beijo, um abraço para todo mundo de novo, uma alegria. Já estou esperando o próximo convite. Renato, pega o meu contato depois aí com o pessoal, Arnoldo te passa, todo mundo, um monte de gente aí tem meu contato. E quem não tem, quiser pegar, está todo mundo autorizado aí, peguem meu contato, meu WhatsApp, a gente vai se falando, para mim vai ser uma alegria, tá? E eu estou à disposição lá do NUGEP, Renato, para quando vocês quiserem, tá bom? Gente, adorei estar aqui com vocês, beijo. Mas agora sextou, né? Vamos. Depois a gente faz um birita com processo. Boa, melhor. Mas aí tem que ser presencial. Obrigada.